pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 8 de março de 2024. E o mercado opera hoje com viés positivo antes da divulgação do esperado relatório de emprego dos Estados Unidos, que vai sair hoje e que pode reforçar a visão de queda nas taxas de juros por lá. Na Ásia, hoje o fechamento ficou positivo, seguindo o movimento do mercado de ontem, que ficou aliviado depois das falas do presidente do Banco Central americano lá no Congresso. Na Europa, ontem, o Banco Central Europeu manteve inalteradas as taxas de juros, mas afirmou que a inflação vem reduzindo, o que pode abrir espaço para cortes nas taxas de juros lá já no primeiro semestre desse ano. Indo para os Estados Unidos, ontem a sessão ficou positiva com o setor de tecnologia e com as falas do presidente do Banco Central lá no Congresso, animando os investidores, o que acabou inclusive fazendo o S&P bater a máxima histórica durante o dia de ontem. Lá ontem o Dow Jones subiu 0,34%, o S&P subiu 1,03% e o Nasdaq subiu 1,5%. O grande destaque de ontem ficou mais uma vez para as falas do presidente do Fed lá no Congresso, com ele confirmando de que uma queda na taxa de juros não estaria longe de acontecer. Ajudou também no ânimo de ontem os pedidos de seguro-desemprego semanal, que vieram acima do esperado e reforçou a tese na queda das taxas de juros lá no mercado americano. Nas ações, o destaque ficou para o setor de tecnologia e para as empresas de semicondutores. A Nvidia, que é o papel queridinho aí do momento, ontem teve uma alta de 4,5%. Bom, na agenda de hoje a gente tem o principal evento da semana, que é a divulgação do relatório de emprego mais importante nos Estados Unidos, o payroll. A projeção de mercado está apontando para que tenham sido criadas 198 mil vagas de emprego no mês de fevereiro, o que seria uma queda substancial na comparação com janeiro, quando foram criadas 353 mil vagas. O número de hoje pode confirmar a visão de queda nas taxas de juros e pode animar ainda mais o mercado por lá, se ele vier dentro do esperado. Então, vamos acompanhar. Bom, atualizando aqui as bolsas agora, S&P Futuro sobe 0,08, Eurostock 600 subindo 0,19, e lá em Londres o FTSE está caindo 0,37%. No Japão, hoje fechou com alto Nikkei com 0,25% de ganho, e na China o Xangai Composite se valorizou em 0,61% nessa madrugada. O índice dólar, o DXY, caindo 0,03% e os juros de 10 anos do mercado americano caindo 0,34%, cotado a 4,07% no anualizado agora. O petróleo está caindo um pouco, o Brent cai 0,10% agora e está cotado a 82 dólares e 85 centavos o barril. Agora o petróleo operando com queda nessa manhã, mas vem operando com alta, refletindo basicamente aí sinais de melhora para o lado da demanda global. O minério de ferro teve queda nessa madrugada lá na China. Lá em Dalian, hoje o minério caiu 1,13% e terminou a sessão cotado aos 121 dólares e 99 centavos a tonelada. Por aqui, ontem o Ibovespa não conseguiu seguir o movimento de alta lá de fora e caiu 0,43% e fechou o pregão de ontem aos 128.340 pontos. O dólar ontem caiu 0,23% e terminou cotado aos R$ 4,93. A queda da Petrobras e do setor bancário foi o que acabou segurando mais o nosso índice na sessão de ontem. A Petrobras ontem caiu mais de 1% antes do balanço trimestral, que saiu já depois do fechamento e que veio com a empresa propondo um pagamento de 14,2 bilhões de reais em dividendos e reportou um lucro líquido de quase 41 bilhões de reais, ficando acima do esperado, que era de 35 bilhões de reais. Ainda assim, as ADRs da Petrobras, que são negociadas lá nos Estados Unidos, chegaram a cair 14% no aftermarket ontem à noite. Hoje a empresa tem a teleconferência para detalhar os resultados desse último balanço e deve falar mais sobre a política de dividendos, que foi o que acabou fazendo o papel cair bastante na noite de ontem lá nos Estados Unidos. Agora pela manhã, inclusive, as ADRs da Petro estavam caindo quase 10% no pré-mercado. Então vai ser um dia bem agitado para a Petrobras. Bom, na sessão regular do dia de ontem, quem acabou caindo mais foi a CSN Siderurgia, que fechou ontem caindo 4,8%, mesmo depois que o balanço da empresa reportou um crescimento do EBITDA de 3,6 bilhões de reais, 16% acima do mesmo período do ano passado. Na alta, o destaque ficou para a Edux Educação, que ontem subiu quase 4%, e para a Localiza, que ontem teve uma alta de 3,5%. Do lado político, ontem, o presidente Lula falou que depois que a arrecadação veio acima do esperado, o governo deve começar a discutir com o Congresso maneiras de aumentar os gastos. Bom, para fechar, a nossa agenda que hoje está vazia, então o mercado deve refletir basicamente o balanço da Petrobras e também o movimento do mercado americano depois da publicação do relatório payroll. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu, até segunda-feira.